beleza. Song, você quer começar? Song, você que começou essa história toda? Conta um pouco aí da palhaçada. Tá. Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui no nosso podcast. Dessa vez, mais uma vez, estou aqui aparecendo tudo das câmeras. Hulk, meu sócio, companheiro, amigo. Companheiro no bom sentido. Sempre nas nossas aventuras. Né? E hoje temos esse casal maravilhoso na nossa frente. E mais uma aventura que estamos completando. Empreitando. Assim, basicamente a gente tá... Como a gente sempre fala, né, em questão de negócios, né? A gente fala muito sobre design, negócio, inovação e toda essa parte. E muita gente tem essa ideia romântica de que design é desenhinho, é coisa, e não sabe o quanto, né? É 10% inspiração, 90% transpiração, né? Você que o diga, né? Transpira pra caramba, pelo jeito, né? E aí é legal, porque daí a gente tenta montar sempre vários negócios, né? Você começou com projetos e agora também montou toda essa estrutura que você tem aqui, esse hub, que é sensacional, né? Ajudando outras pessoas no universo da gastronomia, gastrólogos e assim por diante, né? E a mesma coisa, né? Eu sou que a gente tem a área de desenvolvimento de projeto e tal, que eu ia falar da Núcleos. Já é a Atom Studios, né? E a Núcleos, que é uma empreitada aí que a gente tá há 2 anos, né, Song? 2 anos e meio. Modelando, né? Modelando, desenvolvendo um novo modelo de negócio. Porque aí tá acontecendo aqui, é interessante a gente tá fazendo isso com o Emanuel e com a Alice, porque uma das ideias da Núcleos era pegar pessoas muito inteligentes, pessoas boas, que estavam no que a gente chama de gold skill, né? Que a gente sempre fala pra caramba. Você tem o hard skill, que é a sua habilidade de entender máquinas, ou operar as coisas, né? Ou entender hard mesmo. O soft, que é como você trabalha com aquilo, que você só tem aquela delicadeza, aquela coisa, que tem muita coisa aqui no livro que a gente vai falar daqui a pouco, que o Manuel escreveu, e a gente ajudou a publicar, desenvolver e tal. E o Gold Skill, que é aquilo lá, puta, aquela necessidade que eu já tô sentindo, você já deve sentir há mais tempo do que eu. Eu tô entrando agora nessa jornada de 23 anos de profissional, você tá mais de 30, né, Manuel? Algumas décadas a mais. Algumas décadas a mais. Quanto tempo? Soma aí. Olha, dá quase 50, porque a gente começou, eu comecei, eu sou mais velho, comecei em 74. 74? 74? Eu em 70 não, 82. 82? Aí design e arquiteto, não é? Exato. Nesta área, né, de food service. E foi direto para food service? É isso que eu fiquei curioso. Então, eu comecei trabalhando na indústria de equipamentos para food service. Totalmente casual, né? Eu tinha um amigo comum na escola técnica que eu frequentava na época e surgiu uma vaga de desenhista numa empresa de cozinhas. Que empresa que era? No Recife, chama Brasinox, Imosa e Brasinox. Tá. Isso era 74, né? E aí eu começo a trabalhar lá, desenhando cozinhas, que era o que eu... Desenhar era o que eu queria fazer, desenhava de criança, enfim, tinha uma paixão pelo desenho, né? E aí comecei a desenhar cozinhas. Para mim, não é diferente desenhar cozinhas. E aí fiquei nesse segmento até agora. Você acabou se apaixonando pelo segmento? Total. Que nem quando, sei lá, não sei se foi a mesma coisa que aconteceu com você, mas eu lembro que a primeira vez que a gente pegou um perfume pra fazer, porque meu sonho quando eu entrei na faculdade, eu fiz a faculdade ali na década de 90, né? Meu sonho quando eu fiz faculdade era trabalhar com eletroeletrônica, né? Fazer linha marrom, linha branca, né? Era um negócio assim. E aí eu fui trabalhar com linha marrom muito tempo depois. Mas aí caiu no meu colo em 2002, 2003, um perfume da Avon, né? Da Luiza Brand. Eu lembro que eu olhei e falei, puta, perfume, cara. E me apaixonei, é muito sensacional desenhar perfume. Tipo, é uma das coisas que eu acho mais legais que eu já desenhei. Porque você tem, assim, 90% de inspiração. Porque, tipo, ele tem que vender a sedução da marca, da embalagem. Cada detalhe da embalagem, o peso do vidro faz diferença na percepção do usuário. Então, o market share dele é totalmente diferente, né? Quando você tem, para produto de limpeza, você tem ali market share de 7, 8, que tá na gôndola, vai te chamar a atenção. Mas perfume não, perfume 90% é essa primeira compra, é o embate. A segunda compra é se o cara gosta do perfume. Aconteceu isso também, você cozinha, de repente você caiu e falou, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Ou não, foi uma coisa... Assim, a paixão pelo desenho, pelo projeto, eu acho que ela poderia se manifestar em qualquer produto, né? Isso eu percebi. A paixão era de criar coisas, fazer coisas, né? E aí depois você vai entendendo melhor essa questão. O design entra, assim, direto no coração, né? Essa coisa de você
melhorar a vida das pessoas, fazer coisas que ajudam as pessoas. Você direciona isso para o tipo de negócio que você está trabalhando. Então, assim, o meu filho Marcelo trabalhou comigo, também designer, ele trabalhou comigo no início. Às vezes eu falava para ele, caramba, tem os caras que são especializados em fazer cadeiras, né? Tem os colegas que fazem luminária, né? Outros fazem carro, né? Então, assim, a essência é a mesma, né? Eu falei, por que a gente não pode desenhar fogão, né? Forno, né? Quer dizer, é uma questão de dar dignidade a um tipo de produto, porque todos são importantes, né? Para as pessoas, né? Então, assim, eu nunca desapaixonei, né? Do trabalho de desenhar, de tentar encontrar a melhor solução, de facilitar a vida das pessoas, né? Tentar entender o que um cozinheiro, um operador de cozinha precisa, né? Como você pode ajudar esse cara a fazer melhor a coisa e tal, né? Então, só uma coisa, acho que o pessoal já percebeu, nós não estamos no nosso espaço usual, né? Nosso escritório. Temos um cozinheiro bem aqui. diferente aqui. Temos o Gustavo, que está nos ajudando, que vai nos servir também podcast, né, Gustavo? Podcast bem gostoso. E só fazer uma breve apresentação do espaço que nós estamos. Nós temos um Hub Food Service. Hub Food Service, A espaço que fica aqui perto da Vila Madalena, Vila na Madalena. rua Apiacas. Apinagés. Apinagés, olha, Apiacas aqui do lado. Esse é um espaço assim, complementar que a gente, do nosso trabalho, né? Na realidade, a gente tem esse espaço, idealizando, dar uma ferramenta a mais para os nossos clientes. Então, várias empresas começaram aqui nessas cozinhas montadas, todas equipadas, começaram com uma startup, até girar o negócio, né? E depois voaram. A gente tem casos assim, bem interessantes que começaram aqui e hoje estão aí como uma incubadora, né? As cozinhas aqui do Hub funcionam como uma incubadora, né? Ajudando novos empreendedores na área de alimentação. Teste de produto, apresentação de cursos, sempre na área de gastronomia. Sim. Inclusive, tá, que até conversei com o Manuel, agora com a Diris, que conhecendo a Diris hoje, tá? Primeira vez que nós estamos nos vendo. Mas é um espaço tão legal que, assim, como nós e eu, Hulk, estamos fazendo muito conteúdo digital, conteúdo no YouTube e no Instagram, é um espaço também que deveria ser aproveitado para isso, tá? Eu acho assim, tem tudo que é necessário para realmente criar conteúdo para esse público de food service, né? Que querem conhecer um pouco mais sobre gestão, sobre arquitetura, sobre design em si, tá? Então, é um convite para vocês também realmente fazer mais um trabalho de divulgação, tá? Perfeito. E vocês que estão assistindo, gente, incentivo esse casal maravilhoso também para poder mostrar um pouco mais do conhecimento deles também, que além do livro que nós vamos falar bastante hoje, mas também do espaço, né? Para mostrar também que tem muita coisa que precisa ser aproveitada aqui também, tá? Então, dá um toque no pessoal aí para eles também começar a criar conteúdo com a gente, ou independente de qualquer forma, porque a informação tem que ser divulgada, né? Não pode ficar represada, né? Tem que ser transbordada. Então, gente, Exatamente. É um incentivo que nós estamos dando para vocês também, tá? É esse transbordo que a gente fala sobre o Golden Skill, né? A gente fala, puta, tanto conhecimento, tem um momento que a gente sente aquela necessidade, tipo, eu quero passar meu conhecimento, né? Eu preciso deixar, né? Que a gente percebe que... Eu sempre falo para os alunos que o homem, ele conseguiu achar uma máquina do tempo, né? Ele conseguiu fazer um negócio para ele ser eterno, né? Que é escrever, que é se colocar na história de algum jeito para eu entender o que aconteceu antes e o que pode acontecer depois, né? Eu acho que a gente fica meio desejando esse legado, né? Eu tô começando a sentir isso de uns 3 anos pra cá, né? E é por isso que montou o podcast e tal. E você já deve sentir isso há um bom tempo, né? E essa foi a ideia de tentar escrever. Esse foi o conceito que a gente criou na Núcleos. E daí o Manuel foi legal porque ele é um cliente que tem um negócio especial, porque ele é o primeiro cliente designer mesmo que trabalha na área e que é da mesma área que a gente, então a gente ficou super empolgado para fazer. Agora tem um negócio legal que você falou do Espaço Hub, para quem não entende é o seguinte, você já ouviu falar de cowork? Surgiu, bombou cowork pra caramba, não sei o que lá, tal. E daí cowork cresceu tanto, principalmente na pandemia, cresceu, que o pessoal começou a ouvir falar pra caramba. E no fundo, os coworks, eles eram só um escritório, entre aspas, um escritório, não é um escritório compartilhado, mas é um escritório onde você sentava com pessoas que tinham uma inteligência que vão falar sobre serviços. Então, eu trabalho com um projeto, trabalho com alguma coisa e eu venho para os lugares. Só que daí começaram a surgir outros tipos de cowork. Inclusive, quando eu fiz o estudo de espaço cowork lá em 2016, meu mestrado foi sobre isso.
eu comecei a identificar alguns coworks que já tinham especializações. Então eu via coworks que eram para moda, que naquele espaço de moda iam pessoas que trabalham com moda, mas aí você tinha máquina de costura, tinha um espaço para tirar foto, tinha um monte de coisa e começou a crescer, quer dizer, nichado e muito mais posicionado estrategicamente. Até porque a gente sabe o quanto é custoso criar uma estrutura. É muito caro criar uma estrutura. Uma cozinha dessa de vocês aí é mais de 100 mil, uma cozinha dessa. Né? Então, para um início é muito difícil. Mas se você não tem um equipamento também, como é que você vai iniciar e mostrar teu serviço? Um negócio tem que gerar outro, né? Então, isso é um negócio legal. O espaço do Hub, ele tem uma intenção que é assim, tá, você é gastrólogo, tem muita gente que se apaixonou por gastronomia, a gastronomia cresceu de um jeito absurdo, acho que o Ferran Adrià ajudou com isso, várias pessoas ajudaram nesse crescimento, e esse espaço, ele tem isso. Então, muitas vezes você está a fim de fazer um projeto e queria pilotar o seu projeto de fazer as marmitas, de fazer todo esse projeto. Aqui você consegue fazer isso, que é legal, porque ele é um co-work, né? É um pouco diferente daquelas Black Chicken, né? Que tem Black Kitchen. É diferente. Sim, sim. A gente tem aqui equipamentos mais modernos para produção de alimentos, né? Do food service, tipo fornos combinados, esses que tem vapor e ar quente, né? E também os resfriadores e ultracongeladores, né, que permite que você possa fazer a produção antecipada das refeições. Então, assim, são os equipamentos básicos hoje na modernização das cozinhas, a chamada cozinha 4.0. Tem a cozinha 4.0 igual a indústria, que legal. Exato, porque permite que você ganhe um pulmão de produção, né? Porque normalmente as cozinhas... Sim. Você trabalha contra o serviço, né? Você produz o alimento, as refeições, e você é obrigado, enfim, a servir. Sim, né? sim. Imediato, né? De imediato. E isso cria uma série de pontos positivos, obviamente, pelo frescor daquilo que você está produzindo, mas cria também uma série de dificuldades para você controlar a demanda, eliminar desperdício. Principalmente logística, né? Puta, como é que você vai transferir de um lugar para o outro? Então, o resfriamento rápido é uma tecnologia que permite que você conserve o alimento sem a formação dos cristais de água no alimento, que altera sabor, enfim, não preserva os nutrientes, etc. Então, a resfriação, o refrigeramento, o congelamento rápido, ele não forma os tais cristais de água, de forma que ele mantém o alimento com todas as suas características, né? Vocês já sabiam disso? Pois é, né? Tô descobrindo isso agora também. Peraí, isso aqui tá no livro, tá vendo? Que página, né? As 3 cozinhas que a gente tem aqui, que são, como você falou, Hugo, cozinhas colaborativas, que significa que o empreendedor ele pode utilizar por demanda, né? Isso é muito ele pode fazer a alocação legal. aqui de uma cozinha por um dia, 2 dias por semana. Você não precisa pagar o período todo, né? E ele conta com essa legal. tecnologia sem ter que fazer um investimento inicial nisso. E aí você consegue pilotar o negócio, testar mercado, desenvolver produtos. E aí quando você está com a musculatura mais desenvolvida, você vai para o seu próprio espaço. Você cria sua própria estrutura. E aí a gente tem, na verdade, vários quilos. A gente está 7 anos que o Hub existe, né? Quer dizer, o escritório nosso de consultoria, o estúdio de consultoria, ele tem 23 anos. Ele foi constituído no ano 2000, então que é um negócio central nosso, né? De projetos de estabelecimentos. Vocês nasceram no mesmo ano que o Anó lá. Mesma data. Então estávamos ali. Já vem trabalhando. Há mais tempo. Como o Estúdio começou em 2000. A gente veio construindo, como a gente falou, que eu comecei em 74, né, mais ligado à tecnologia, mais ligado ao design de equipamentos. E a Diris é arquiteta. A Diris pode falar um pouquinho. Eu comecei assim, como estagiário nessa empresa de Brasinox, para fazer junto a gente. Então foram lá que eles se apaixonaram. Entre os fogões. Né? Um projeto da sede, ia ter uma cozinha experimental enorme com todos os tipos de serviços. Ia ser muito interessante, porque o conceito que é bem hoje, né? Os multisserviços. Então, a gente participou desse projeto inicial. Não, aí já não, foi um pouquinho mais pra frente. 82. Mesmo assim, antecedeu pra caramba. 82. E aí eu comecei a desenvolver, começar a entender cozinha, fluxo, e logo depois
gente veio para São Paulo, eu Aí já em trabalhar já em 84. 84. Tá. E aí eu fui Opa, trabalhar obrigado, numa olha só, empresa obrigado. de alimentação, Tá maravilhoso. fazendo, que era até do grupo, uma empresa francesa, do grupo da Nestlé, né, que Tá. fazia os projetos para as indústrias, para... Tá. A gente começou fazendo o projeto da cozinha do back of the house, né? Tá. E aí, com o tempo, a gente foi crescendo, Demorando, mudando, crescendo. começamos nosso escritório próprio e abordando toda a parte de back e front of the house. Entendi. Então, Eram carreiras assim paralelas, mas separadas, né? Ela trabalhando em empresas de alimentação, fazendo projetos, cozinhas profissionais, e eu trabalhando na indústria fazendo O equipamento. o equipamento. porque foi importante, porque você começa a acompanhar fluxo, entender a operação, Sim. entender, fazer já, fazendo realmente esse acompanhamento dentro das empresas. Né? Isso para a formação foi muito importante. Legal. Em 2000 a gente cria o Estúdio Hino, mas aí é só com a Dires ainda, em 2000 e 2005. tá. Em 2005, porque é também uma estratégia, né, talvez para os colegas que querem ter o seu próprio negócio, querem empreender e claro que existe um ponto, um momento que é bem... É o tipping point, momento de virada, momento que de você- tomada de decisão. né? você, né, Ou vai ou racha. o trabalho numa empresa, ele traz muita segurança, ou uma pseudo-segurança, Sim, né? Porque você tem, sim. sei lá, carteira assinada, FGTS, sim. essas coisas. Sim. E esse momento de você empreender, você traz toda essa responsabilidade para você, né? Então, Toda. assim, o processo nosso foi de, primeiro, a gente desenvolver conhecimento, experiência, trabalhando em empresas, e aí também você passa a ter uma certa segurança, alguma reserva, e aí chegou o ponto em que a gente foi a tomada de decisão. Quer dizer, a Dires foi primeiro, não é? Eu continuei trabalhando, então era também uma estratégia de segurar Normal. a economia da casa. Então a Dires foi para o escritório vai crescendo, vai dando certo. E 5 anos depois, aí eu decido também sair daquele meu trabalho formal, vamos dizer assim, trabalhando para uma empresa. E aí a gente vem para o Estúdio Hino, a gente cria essas duas divisões que a gente tem, dos projetos, dos ambientes, das cozinhas e também da arquitetura dos restaurantes. Então a gente faz o que os americanos chamam de back of the house e front of the house, que seria Tá, já né, bem definido. a área de produção e a área do cliente, né? Então a gente faz essas duas áreas e eu trouxe essa habilidade desenvolvida ao longo dos anos do design de equipamentos. Então, ao invés de fazer isso trabalhando para uma empresa, a gente vem para o Estúdio Hino e a gente começa a fazer isso para outras indústrias brasileiras que atuam no food service, né? Então, e alguns projetos de cozinhas, de restaurantes, em que a gente juntou as duas equipes, o livro traz alguns cases desses. Certo. Por exemplo, a gente fez um trabalho muito interessante para a Unilever. Tá. A Unilever precisava fazer uma transferência de cozinhas de demonstração que eles necessitavam para apoiar a operação deles. A Unilever do segmento de food service, né? Porque ela tem um segmento doméstico. Tem né? todos os segmentos. Então, A Unilever né, é só você ver o logo dela que tem todos os ícones ali. Então eles tinham uma cozinha na Jabaquara, Tá. que fazia treinamento, demonstração para cliente, na área de panificação, na área de gastronomia, chefes envolvidos e tal. Que legal. E tinha o Caramba, escritório, complexo. e tinha o escritório deles, o escritório novo na época, que ficava ali na Juscelino. Era um prédio, tá? Tá. E aí o desafio era... Várias restrições. Tá. Tem muitas limitações, né? Por É. causa do... E aí o desafio era trazer essas cozinhas para esse prédio. Tá. E o prédio com restrições, não Sim. podia ter nada a gás, Sim. né? Não tinha a infraestrutura, por exemplo, Não para tem fazer circulação, a exaustão. não. E tal, Tá. Então, é um projeto que a gente fez junto, a arquitetura, com a área de design do Estúdio Hino. E ali, não só a gente buscou soluções, né, para os fluxos, para os layouts, mas também a gente teve que desenhar equipamentos específicos para aquela operação. Nossa. Né?
Por exemplo, eles precisavam de uma área de demonstração em que os chefes, clientes, fazem preparações, Certo. testam produtos. Uhum. E não tinha estrutura para fazer exaustão. Então a gente desenhou, por exemplo, uma estação de cozinha com gaveta refrigerada, com fogões de indução elétrico, cuba para lavagem, gaveta para utensílios e uma coifa que hoje é chamada de ventless, que é uma coifa que não precisa de dutos de tiragem. Ela faz a filtragem. Tem o filtro dela, nela mesma? Tem algumas tecnologias para isso. A gente Legal. usou na época os filtros eletrostáticos. Tá. Né? Que fazem a filtragem, a purificação do ar e devolvem para o ambiente. Isso aqui tá aqui, né? Esse é um dos cases Qual que está case? colocado É o aí. 14? Não Qual sei se case? vocês notaram, mas já estamos no livro já, tá? A estamos gente, entrando um a pouquinho dinâmica aqui. coisa aqui, agora já está no livro. Tá aqui, é o capítulo 6. Capítulo 6, ó. Vocês Que vão ter que comprar o livro. a dia gente 6. destaca a ferramenta da pesquisa etnográfica e Tá. a gente começa a falar um pouco da isso que eu ia ideia ver. que a gente teve de como organizar o livro. Então, a gente organizou o livro em ferramentas de design. Isso. Né? Basicamente, design thinking, mas também outras ferramentas que a gente separou a gente separou cases Isso. dando ênfase a determinadas ferramentas. Então, Isso. nesse caso aqui, a ferramenta que a gente destaca é a pesquisa etnográfica. Né? Quando o designer, né, se apropria dessa ferramenta típica das ciências sociais, né? Sim. De observar ao invés de perguntar. Né? Que, aliás, abrindo um adendo, é um absurdo a gente não ter esse tipo de aula na universidade, né? Passo a vida toda fazendo isso, né? E a gente não tem na universidade uma aula específica nisso, né? aham. E devia ter, né, cara? Vamos criar. A gente tem curso. Sabe disso? Tem curso. Tem no livro. O livro também, ele faz um resumo dessa ferramenta e dá uma referência bibliográfica para quem quer se aprofundar mais no tema, né? Sim. Então, por exemplo, quando você fala de pesquisa etnográfica, a gente vai beber naquela fonte que a maioria dos designers e colegas bebem, que é o IDEO, essa agência de inovação americana, que vamos dizer assim, estruturou esse conhecimento, né? Eu acho que eles não deram o nome do design thinking, eu acho que isso é um pouco mais atrás. É de 68, cara. O estudo É o lá. Norman, né? O Donald Norman, talvez. O Donald Norman, ele se apropria depois em 70, que é o que também faz parte da IDEO, e daí ele, em 90, eles começam a pensar nisso. Mas um professor anterior, acho que uns 3 anos antes, ele tá fazendo um teste numa universidade, eu nunca lembro na universidade, sempre tem que explicar, mas ele tá fazendo um teste com arquiteto, engenheiro e designer. Projeto. Ele lançou um projeto e falou, vamos ver como é que resolve. E daí ele achou curioso o jeito que o designer pensava. Porque o engenheiro, ele é muito pragmático. Então ele primeiro analisa antes de botar no papel. Você perde muito tempo analisando, calculando, analisando, tal, para poder botar no papel. O arquiteto, ele tem um coisa mais empírico, mas ainda pega nessa coisa, deixa eu calcular, deixa eu ver direitinho. O designer fala, não, vamos testar. É interessante, porque o teste que eles geraram foi mais rápido a viabilização e depois eles chegaram numa solução que era cabível para todos, entendeu? Daí ele fala, esse jeito que o design pensa, ou seja, esse tal de design thinking, o jeito que pensa, literalmente é isso. É interessante, vamos começar a observar. O Norman, e talvez talvez não, né? A parte central do design thinking são as pessoas. São as pessoas, né? Então, Human Centered Design, você trazer as pessoas para o centro dos projetos, isso, né? E aí a empatia passa a ser a abordagem. Empatia e alteridade, né? Entender as pessoas, né? Quer dizer, calçar o sapato das pessoas, exatamente. né? Então, nesse caso aqui da Unilever, depois da primeira reunião com o cliente, a gente fez uma pesquisa etnográfica nessas cozinhas. Então, nós ficamos acompanhando vários dias de operação da cozinha, conversando às vezes com as pessoas, mas principalmente observando. Pesquisa sombra, né? Ele fez um sombra, deu uma olhada, isso aí. E a gente pôde compreender a operação dessas cozinhas, para que essas cozinhas iam e quais as necessidades que os operadores dessas cozinhas tinham.
Então, isso foi fundamental. A pesquisa etnográfica ela trouxe para a gente elementos que a gente transformou, né, em sites e em soluções de projeto. Quando a gente apresentou o primeiro estudo para o cliente, praticamente o projeto estava aprovado. Não. E era surpreendente como a gente... talvez difícil falar isso, mas a gente conhecia tanto da operação Uhum. que a gente surpreendeu eles. O cliente ficou surpreso com o conhecimento que a gente tinha da operação. Então, era difícil refutar, era difícil não aprovar aquilo, porque estava totalmente embasado na pesquisa Sim. feita. Acho que tem umas coisas importantes que esse ponto da conversa traz, Song e Hulk, é que, assim, eu apresentei, nós apresentamos os originais desse livro para algumas pessoas, alguns colegas, né? E vários colegas deram contribuições importantes para esse livro, mas eu queria destacar o Levi. O Levi, tá? Sim. O Levi foi extremamente generoso. Sim. E ele fez alguns comentários. Levi da Questunó, tá, galera? Levi da Questunó. Talvez a maior agência de inovação que a Hoje gente tem, né? no Brasil, sim. Entre nós, uma inspiração enorme pelo trabalho que faz, o quanto esses caras, com o Léo, o quanto com o Barão, o quanto esses caras elevaram, né, o nível do que é fazer design, do que é fazer inovação, né, no nosso país e na nossa região. Está internacionalizada também, não é só no Brasil, etc. E o Levi falou, olha, eu acho que você poderia solicitar depoimento dos seus clientes para dar um nível de maior realidade à história que você está contando. Porque a gente estava contando a história da nossa perspectiva, né? Sim, sim. E aí fizemos isso. E foi perfeito, foi sensacional. E a gente pôde reconectar com vários clientes. A gente colheu depoimentos fantásticos que encheram a gente assim de alegria mesmo. E esses depoimentos estão publicados no livro, né? Quer dizer, no final de cada estudo de caso tem um depoimento dos clientes. Então a gente tem, e o leitor também vai ter, né, a visão também pelo lado do cliente. Outra coisa assim que é importante colocar que a gente não se inspirou para fazer o livro para os colegas. Exato. Né? Legal. Então assim, nossos colegas de design, nossos colegas arquitetos, consultores de food service são extremamente capazes e com realizações importantes. Sim. Então, assim, a gente não tem nenhuma pretensão de querer ensinar absolutamente nada para os nossos colegas. Então, né? Acho que isso que é importante, né? Porque o livro, na verdade, aí você pega num ponto, né? O livro não é para você falar se é melhor ou não, é para você falar qual foi a sua experiência dentro da área. Exatamente, eu acho que o ponto importante também não é só a nossa experiência, a experiência da nossa equipe. Sim. Porque assim, a gente sempre teve assim, super profissionais, uma equipe que fez parte de toda essa história durante esses anos. A gente está contando a história, mas os projetos são realizados por um monte de talentosos arquitetos, na verdade, e designers. Usa aquelas ferramentas, tipo, a gente está fazendo storytelling de como foram as coisas, mas botando o pé no chão e colocando, olha, mas não é só historinha, tá aqui, aconteceu. Aconteceu desta maneira, né? Os colaboradores da Díris e Emanuel, vocês estão muito destacados dentro desse livro, tá? É uma coisa que o Emanuel deixa muito ele queria muito enfático pra gente aqui da editora. Falar, olha, não foi só o trabalho meu e da Díris, tem uma equipe por trás que fez tudo isso acontecer. Afinal, ele projetou lá o coisa, mas se não tivesse ali pra cozinhar, não tinha pão de queijo. Mas quem desenhou esse móvel aqui foi o João Carlos, nosso sócio, parceiro. O João, a Tamires, enfim, são pessoas que estão ali junto, mas a Maria, a Luísa, enfim, enfim, a gente mas aqui tá todos. Eu consegui juntar cerca de 45 profissionais, mais ou menos, que trabalharam com a gente, que dedicaram uma parte da carreira deles. Alguns estão com a gente ainda hoje, outros passaram, não é? Mas deixaram a contribuição. E a gente conseguiu deixar todos eles registrados nesse livro. E depois no final de cada estudo de caso, de cada projeto, a gente
A gente tem uma ficha técnica em que a gente nomina todos os profissionais que participaram do projeto e muitos deles entram na história, né? Sim. Entram na narrativa, né, das histórias. Vai ter o segundo, o terceiro, Ah, falando com alguns clientes. Mas eu falei, não, ainda não tá, mas pode ser nos próximos. a gente queria muito que os nossos clientes, os operadores de food service, se reconhecessem no livro e ganhassem uma ferramenta ou um conjunto de ferramentas que pudessem ajudá-los em seus negócios. Então, a gente olhava muito para os nossos clientes, né? E também a gente destaca muito esses clientes quando a gente conta a história, porque, na verdade, eles são a razão de tudo, quer dizer, eles são o centro e é importante também a gente enaltecer umas pontas dos clientes, que é aquela coisa, o cara ele entendeu que precisa inovar, tá a fim de investir nessa inovação, então não é aquele cara que fica travado, né? É importante. É gozado isso, porque assim, quando você faz esse primeiro contato com o cliente, esse primeiro contato acontece de algumas formas, né? Às vezes o cliente sabe o que quer, prepara um briefing super detalhado e te chama para executar aquilo. É um caso. Outros, o cliente ele tem um problema, né? Ele tem um problema e ele não sabe muito bem o que ele pode fazer para resolver aquele problema, né? Porém, nem sempre o cliente ele se sente à vontade para falar isso para o projetista, para o consultor, né? Então, quando a gente percebe que ele tem um problema e que ele não sabe exatamente o que precisa fazer, a gente apoia justamente com esse conjunto de ferramentas que a gente está colocando no livro, que são formas de você entender o problema corretamente, entender o cliente, fazer uma formulação desse problema, que é fundamental. O design thinking, da tese, poder, o design thinking tem isso como um elemento muito fundamental. Quer dizer, depois de você conhecer o cliente dentro do contexto do projeto, é muito importante você criar uma declaração do que problema você vai resolver, né? Porque é fundamental isso para você conduzir toda a equipe que está trabalhando no projeto na direção certa, né? No sentido correto do que é necessário ser executado. Então, assim, eu acho que assim, o livro ele tá colocado como histórias. Então, são 14 histórias de projeto. Também a gente não queria fazer um livro portfólio. Essa era uma... A gente na verdade, escreveu primeiro o que a gente não queria fazer. A gente escreveu o que não queria, exatamente. Então, a gente não queria fazer um livro ensinando aos colegas, né? A gente não queria fazer um livro de vaidade para falar, né? Nós estamos aqui. A gente não queria fazer um portfólio, um livro portfólio, isso é um catálogo, uma coisa assim. Então, encontrar a motivação para o livro, na verdade, ela aconteceu há um ano atrás, quando a gente numa conversa com o Hulk, né? Num podcast que está gravado também. Tá lá, pode ver lá. Que a discussão era, né? Como as ideias nascem, né? Isso. Né? Como você sai da página em branco de um projeto, né? Como que se chegou àquela solução? A gente até comentou um negócio que foi muito legal, puxando, que foi aí que ativou umas coisas. Porque, assim, é interessante isso aí que você está falando, mas é engraçado as conexões, né? Da mesma forma, quando a gente pensou em fazer a Núcleos, a gente falou, tá bom, como é que a gente pode propor livros que não sejam nem portfólio de alguém, então tipo, não vou botar aqui só produtinho, ou nem muito romancizado, que é aquela coisa, muita história, né? Como é que a gente pode propor uma coisa que também seja dinâmica? E aí a gente bolou, né, naquela época, falou, puta, vamos tentar fazer sempre um livro que é um livro consultivo. Então, um livro consultivo, eu leio ele inteiro, eu vou entender, mas eu posso, de repente, falar, o que ele falou mesmo em tal parte? Perfeito. Aí você vai lá, consulta, fala, essa ferramenta, lê aquele capítulo e se encerra nele mesmo. Isso foi uma coisa que a gente, nos livros a gente construiu dessa barreira, e daí a gente começou a conversar sobre isso. Mas tem uma coisa interessante que eu lembro que na época a gente falou sobre prototipagem, e daí a gente comentou aquele filme Forma de Poder. Lembra? Que daí a Forma de Poder, ele faz uma prototipagem na quadra, mostrando como é que a cozinha funciona. Daí você comentou, putz, a gente já fez isso. Ia ser legal falar da ferramenta. E daí a gente começou a ativar essa coisa. Pô, e se cada capítulo definisse uma ferramenta, assim, seria a ferramenta que mais foi a tomada de decisão para cada projeto, né? Foi a que mais definiu o rumo, né? Porque assim,
A gente usa todas as ferramentas em todos os projetos, né? Qualquer projeto de design, a gente usa todas as ferramentas. Mas é engraçado como, para cada projeto, uma ferramenta ela se enaltece mais do que a outra por causa da necessidade projetual. Então, algumas é a etimologia que define o caminho que vai. Outra é a ferramentação que define. Isso é muito louco. Essa é a linha central desse livro. A gente escolheu projetos que a gente executou. E aí são 7 projetos de restaurantes, de cozinhas, e 7 projetos de produto, de equipamentos para isso foi bem legal também. Então são 14 projetos no total, mas a escolha desses projetos se deveu exatamente ao que você colocou, Ruth. Quer dizer, ferramentas que foram mais fundamentais, para tomada de decisão, e encontrar as soluções para o projeto. Né? Então ele acabou ficando 14 ferramentas, porque foram o destaque de 14 ferramentas, e conceitos, na verdade. A gente tem as ferramentas e alguns conceitos que a gente entendeu que eram importantes nesse momento. Por exemplo, definir o que é o próprio conceito em food service, que se fala muito, o que é arquitetura de food service. Né? Então, tem alguns pontos, ou, por exemplo, a questão sanitária, a questão da legislação sanitária, que é tão importante para o food service. É fundamental. Então, além das ferramentas de projeto, ou abordagem de projeto, a gente também destacou alguns projetos que eles foram totalmente influenciados por essas questões do conceito ou da própria experiência do usuário. E sempre olhando ali o cliente. Eu gostaria muito, a gente espera que esse livro possa ajudar, né, as pessoas, os colegas, claro, também, sim. Mas ajudar os empreendedores, estudantes, né, entendendo um pouco essa conexão de teoria e prática, que também tem uma coisa que está no livro, né? Sim, isso é legal. Então a gente trabalha um pouquinho a teoria, explicando o que é a ferramenta, tipo, é uma página dizendo o que é a ferramenta, essas referências bibliográficas para quem quer se aprofundar mais. Então a gente conseguiu relacionar um conjunto assim de bibliografia, né, que acho que vai ser muito válido para os estudantes, né, para qualquer pessoa, né, para entender aquilo lá. E aí a gente conta a história de um projeto em que aquela ferramenta foi mais utilizada, né. Então é uma leitura bem fácil, é um texto corrido, talvez romantizado. Tem bastante imagem para quem gosta de imagem. Muita imagem. Eu vou revelar uma coisa. Eu não sou do mercado de food service. Eu meio que entrei no design meio que de paraquedas, né, graças ao meu. Eu li o livro. Tá? Eu li o livro. Gostei muito do livro, é uma linguagem fácil. Assim, se eu quisesse abrir um restaurante hoje, isso aqui me ajudaria muito. Isso, tá? Perfeito. E assim, dizendo a verdade, assim, o que eu achei mais interessante nesse livro aqui, vou falar do meu ponto de vista, tá? Assim, alguém que é leigo, tô conhecendo o seu livro agora. Mas essa parte de jornada do usuário que você destaca aqui no livro, para quem está começando a abrir um negócio, abrir um restaurante, por exemplo, isso aqui eu acho um dos pontos mais importantes para você pensar. Porque às vezes não é colocar 5 mesinhas e tem espaço para 5 mesinhas. Não. Vai muito além disso, tá? E esse capítulo, especialmente esse capítulo aqui, é muito útil para quem está começando um negócio, querendo startar um restaurante. Né? É muito legal isso que você está falando, porque se fala muito hoje, né? Se fala muito da experiência, né? Quer dizer, a experiência que o restaurante oferece aos seus clientes. Mas é engraçado porque a maioria das pessoas tem um entendimento superficial sobre experiência. Experiência tipo, nossa, tá colorido, tem tijolinho, aí tem experiência. A experiência é outra coisa, né? Como se relaciona. E existem ferramentas, né, que ajudam o empreendedor, ajuda a equipe do projeto a você construir essa experiência, né, de forma que ela seja coerente com o conceito do restaurante, né, e com os valores da sua marca, né. A construção da jornada do usuário, né, em que você mapeia a relação do usuário em cada ponto de contato, com o restaurante, desde a pesquisa na internet, reservar uma mesa, até, enfim, o pagamento final e pegar o carro no estacionamento. Quer dizer, são ferramentas já existentes, né? E que a gente detalha no livro. Né? Coisas simples. Não é tecnologia, não existe que ajuda você a definir. Simples depois que está pronto, né? Vai fazer. Nesse caso aqui, que é o capítulo 5, Jornada do Usuário, a gente conta a história do projeto que a gente fez para o restaurante de funcionários do Hospital Alberto Einstein. Do Albert Einstein. Que é um hospital que tem uma série de restrições, uma série de limitações. E tá super detalhado aqui, porque justamente. Nesse caso a gente contou com o apoio da Futurar,
da Camila, do Botasso, do Marcelo Valença, Ah, Marcelo Valença. que fizeram Marcelo Valença. que é meu filho, né? Você sabe. Verdade. Sim. Eles fizeram a Sim. pesquisa no hospital, é um trabalho muito, muito bacana, está colocado aqui, eles definiram ali 5 personas, Uhum. são características de tipo de usuário do restaurante. A gente pôde ter uma conexão com o que era necessário fazer nesse projeto a partir dessa pesquisa. Né? Pessoas que passam ali muito rápido porque tem que atender a uma outra situação. Pessoas que levam a marmita de casa para usar, enfim, Sim. prestadores de Aquilo que a gente serviço. chama de atores, né? Quando a gente está mapeando os atores do projeto. Que é isso que significa colocar as pessoas no centro do Isso, projeto. Quer isso. dizer, você fazer um projeto não baseado na tecnologia. A tecnologia vai te apoiar, vai te dar suporte, obviamente. Mas as decisões que você toma são baseadas nas pessoas. Você vai levar um serviço para as pessoas. Sim. Então você não escondeu o ouro, né? Tá tudo aqui Não, revelado, né? tudo, Tá tudo não, aqui, não, não tem não, nada, não, nenhuma não. manha assim que vai, deixa eu guardar para meus clientes, tá tudo aqui, né? Não, até porque a gente sempre teve esse pensamento mais colaborativo com relação à informação, Sim. né? Assim, acho que desde sempre. Quer dizer, e também a gente está no estágio profissional em que a gente realmente quer compartilhar a experiência, o que a gente Transbordar, viveu, né? A gente né? não está nessa vibe de, sei lá, de competição, Sim. não é esse Faca na caveira, as não coisas. é esse o ponto, não. É deixar realmente uma contribuição legal para os jovens, principalmente, que estão entrando no negócio. A área de food service é uma área que tem muitos novos entrantes, ele despertou uma paixão muito grande, não sei, a alimentação é um negócio fantástico. Ela está tão ligada ao ser humano, né? Ela é visceral, né? Literalmente. Não, os caras estavam pesquisando um pouco, assim, para colocar um dado histórico no livro, quer dizer, ninguém sabe ao certo, mas há uma suposição de que a alimentação fora do lar, né, ela começa, estamos falando de 3.000 anos, 5.000 anos, né, para trás, né, com as viagens para o Extremo Oriente, né? Tá. Então começa a se criar no caminho, né, um tipo de hospedaria, né, para esses viajantes, e aí começa a se servir alimentos, né? E aí vem os romanos, né, na época do Império Romano, eles criaram escolas, eles dividiram as cozinhas em departamentos, panificação, área de preparação, área de carne, né? Então, assim, essa história do food service é um negócio muito longo, tá? Ela tá totalmente entrelaçada com a própria civilização. Desenvolvimento da civilização. Por isso que um vetor de inovação para o food service é a compreensão geracional. Tá? Quer dizer, então se falava muito dos milênios, agora se fala muito na geração Z. Então, como é que essas pessoas se relacionam com a comida, como essas pessoas se relacionam entre elas, que hábitos essas pessoas têm. Então, os novos conceitos de alimentação fora do lar, eles estão relacionados com o estilo de vida das pessoas, né? Sim. Que não podia ser diferente, obviamente, mas às vezes isso passa despercebido, né? Tudo é que falam, né? Se você quiser conhecer a cultura de um povo, vá comer a comida deles. Não vai, por exemplo, sei lá, vai em Viena e comer McDonald's. Né? E hoje, como isso está totalmente atrelado com a agroindústria, com sustentabilidade, o tema da alimentação, ele passou a ser central, né? Como ESG, por exemplo, a alimentação tá totalmente inserida nesse porque é parte integrante da civilização da vida das pessoas. Sim, né? sim. Bacana. Eu só quero ver. Agora tem um desafio para vocês. Tá? Desse livro aqui, qual é aquele projeto que vocês mais curti, me apaixonei por ele? Justamente esse é aquilo que me faz brilhar os olhos até hoje. Então eu acho difícil. Por isso que é um desafio. Por isso que é um desafio grande. Eu acho que cada um tem a sua característica, cada um tem o seu envolvimento, cada cliente assim, Não, só entre a gente. Assim, o retorno dos clientes, isso é super importante. Mas são trabalhos bem
bem específico, não só esse, como A gente separou 14, a gente tem mais de 2.000 projetos, na verdade, né? Então, assim, esses 14 são os queridinhos. Mas cada um tem a sua característica, né? Diferente, realmente. Agora, como é que foi essa sensação de escrever, botar pra fora? Tudo aquilo que só vocês conheciam e agora as pessoas podem olhar e falar... Porque, assim, tem um negócio dessas geracionais que você fala que é bem legal, que a gente sente, e Pô, o pessoal tá começando, mas aí perde o contato, que cada vez que você vai indo mais... Por mais que a gente dê aula, eles vão perdendo o contato, só que eles são conectados com a geração. Você tem tanta coisa pra dizer... E de repente, quando você começa a falar para as pessoas e botar para fora, as pessoas falam, caramba, mas você já fez tudo isso? Já aconteceu isso com você? Como foi a sensação de colocar isso para fora? É assim, a Diris, ela já colocou isso, né? Ela falou, tá bom, a gente topa fazer, mas você cuida. Vai fazer o autor do projeto. Você vai fazer, né? Os projetos estão aí, né? Então, vai compilar e colocar. O problema é seu, meu. E a ideia central nasceu naquela conversa nossa. nossa. Mas eu recebo tantos elogios, eu falei, gente, calma. A ideia central era daquela conversa Sim. nossa, de como que a ideia surge, né? Sim. A ideia não cai na sua frente, como que é essa preparação. Então, foi daí, né? Sim. E aí, eu não sou escritor, obviamente, né? É o primeiro livro que a gente... Para isso que a gente está aí. Que a gente escreve. E, naturalmente, também eu contei com a ajuda da Suzana. Sim, Suzana foi super importante. Suzana, jornalista. Parabéns, Suzana. Valeu. É. Joinha pra você. Ela merece um joinha nesse vídeo. E a Suzana, além dela ter feito a revisão, né, de todos os textos, ela fez um trabalho muito importante comigo, que foi fazer uma leitura do livro inteiro. Então, a Suzana mora no Recife, a gente fazia sessões assim de 2, 3 horas, a gente fez isso durante 3 semanas, por vídeo, conferência, por Zoom. Sim. E a gente fazia uma leitura, do texto, né? E a Suzana fazia revisões de estilo para tornar a leitura mais fluida, para deixar a ideia mais clara, né? Muitas vezes ela falava, peraí, mas o que você quer dizer exatamente aqui, né? Porque a sequência com que você constrói a linha narrativa, né? A linha narrativa, e vem essa questão realmente de sintaxe, de semântica, coisas que o design não é a nossa... Não é o nosso dia a dia. Não é o nosso dia a dia. Então a Suzana foi muito importante para deixar a leitura. Então eu construía os textos e sempre nessa ideia de tentar encontrar dentro de cada projeto algum fato curioso, ou engraçado, ou fundamental, que está dentro dessa coisa de contar a história, né? Então, assim, o leitor que pegar o livro, ele vai ver que não é um livro técnico, né? Não é um livro... É uma história. O estudo de caso, ou os estudos de caso que estão colocados aqui, são histórias de projeto, naturalmente que... trabalham desde o primeiro contato com o cliente, os desafios que estavam colocados no projeto, as ferramentas que foram utilizadas para se encontrar as soluções, as pessoas que participaram, que trabalharam nesse projeto, o resultado final, e aí tudo ilustrado com desenhos e tal. Então, a gente sempre organizou os nossos projetos sempre separando pelas etapas do projeto, que são as etapas básicas do design thinking. Então, juntar esse material não foi tão trabalhoso, né? Porque a gente tinha... Vocês já são mega organizados. Tá tudo organizadinho ali, as pastinhas tudo direitinho, as renderizações, os desenhos esquemáticos, algumas... escaneamentos. Até porque para fazer qualquer projeto você tem que fazer uma documentação muito séria. Isso, os workshops que a gente organizou, estava tudo documentado, o planejamento do workshop, o resultado final, enfim, o relatório final. Inclusive vários workshops. Esse ambiente. É verdade. Exatamente. Se você reconhece. Então, assim, o processo levou praticamente 1 ano, talvez aí 10 meses. 9 meses, né? 9 meses. Até o final. Então, assim, eu usei uma coisa que eu tinha aprendido um pouquinho antes sobre estabelecimento de metas, né? Então, assim, eu aprendi que a meta não é escrever o livro, a meta é criar um processo para escrever o livro, né?
Então, assim, Igual fazer mestrado, doutorado. Ah, É um processo. é o isso aí, processo, é. né? A meta é criar o processo. É. Então, a gente, com a ajuda da Núcleos, então a Thalita, a designer do livro, também parabéns, Thalita, e que enfim, fez todo o projeto E gráfico, tem né? bastante Sim. Design do paciência, né? livro. Ela sim, tem, né? ela tem. Ela tem. O Hulk, o Song, O som. tipo, maestrou, quer dizer, controlou, gerenciou todo esse processo. Então a gente Sim. tinha sempre assim, um texto sendo construído, um texto com a Suzana sendo revisado, um capítulo com a Thalita para diagramação. Sim, então a isso. gente Sim. meio que o processo ia girando, né, dessa forma, Sim. até que o conjunto todo estava Aliás, Tava isso construído, até né? a gente tem que elogiar dessa parte aqui, porque isso também é importante falar, né, em relação ao cliente, que isso a gente sentiu também a dinâmica de vocês. Porque é complicado quando você fala, vou fazer um projeto, vou fazer um projeto. Daí você começa a fazer a sua parte e fica dependendo muito do outro para entrega de negócio. Então a gente via que isso gerava. Porque várias vezes acontece, puta, fizemos, tem que ajustar, fizemos, agora é hora de vocês darem uma revisada. Aí fica protelando, jogando pra frente e fala, você tá atrasando. Isso não aconteceu, entendeu? Então isso também foi muito legal. Porque foi um livro muito complexo. Porque foi desde verificação de texto, como você falou, mas a verificação, será que a ferramenta está sendo explicada da maneira adequada? Porque uma coisa é texto, outra coisa é a ferramenta certa. Isso. A gente tá certo. A foto está exemplificando o que tá. Eu tô enaltecendo as pessoas corretas. Eu tô, sabe, teve tantos, como na jornada do usuário, tinha tantos pontos ali para se verificar, que não é só, vou escrever e botar uma imagem. Era, mas essa imagem tem precisa, não troca imagem. Isso aqui tá fazendo tal coisa, o texto modifica. Então também isso foi muito legal, né? Eles como cliente foram de laço, assim, eu não considero o Emanuel Dias como cliente, né? Acabou tendo um relacionamento, acabamos nos aproximando mais, eu considero como amigos hoje em dia. Sim. E conheço muito o trabalho de vocês graças ao nosso trabalho. Eu já conhecia. Parabéns. Então, acho que isso acabou ajudando. Mas como for essa relação, tá? Esse conjunto esse conjunto de engrenagens que nós trabalhamos, diagramação, revisão, a escrita, a pesquisa, todo esse conjunto realmente andou muito bem, né? Porque em nenhum momento, digo, se houver alguns momentos, foram muito poucos, em que, não, tô esperando, depende de você. Tô esperando você, não. A coisa fluiu, né? E quando um fazia uma coisa, fazia outra. Então, por isso que acho que o livro conseguimos fazer em 9 meses. É um parto, né? É um parto. Basicamente um bebê, né? Porque se fôssemos do método tradicional... Parto de 14 filhos, cara. Mas se fosse um tradicional, de forma tradicional, provavelmente mais de um ano levaria pra fazer isso. Né? Esperar essa revisão, voltar, a diagramação, não chegou um momento que não, a coisa começou a fluir. Que a gente usou, na verdade, porque como são designers trabalhando também, aí a gente tem que elogiar a nossa área, né? Como é designer, a gente sabe trabalhar com múltiplas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente sabe que indústria, empresa, isso aí é um problema. Tem que fazer revisão. Não, mas já dá pra gente escolher as fotos. Não. Sem a revisão, dá pra escolher as fotos. Não dá. A gente sabe que dá pra trabalhar com essas múltiplas coisas, até porque a nosso tipo de gestão, a famosa gestão em T, né? Gestão, na verdade, vertical, né? Não aquela horizontal. Então, eu olho para onde o momento está precisando, o outro vai rodar em função. Então, faz parte de um pensamento mais holístico, né? A gente tinha claro que a gente não podia, tipo, eu vou escrever, depois eu vou mandar para revisão, Isso. Depois eu vou mandar para... Porque a gente sabe que isso onera projeto, é isso aí. Então, a gente entendeu que isso que ia acontecendo simultâneo. E, por exemplo, quando a gente fazia um capítulo, revisava, e aí eu separava as imagens, pegava o texto e fazia uma sugestão de onde que essas imagens poderiam entrar. E a Thalita fazia essa decisão do tamanho da imagem, o layout, onde que vai entrar e tal. E depois voltava para fazer a revisão, que geralmente eram coisas pequenas ali, eram detalhes, né? Que aconteciam ali. A Thalita fez um trabalho assim, sensacional. Esse processo de geração do texto base, revisão, diagramação, sendo feitas por capítulo, foi muito fundamental para a gente chegar ao resultado final, né? Algumas pesquisas a gente precisou fazer, por exemplo, nessa página que a gente fala da ferramenta. Certo. Assim, a gente não é autor dessas ferramentas, a gente não criou essas ferramentas. Então, era importante que a gente colocasse um texto resumido, um texto próprio, mas que tivesse rigor com relação a quem criou aquilo,
onde foi feito, Sim. o que significa aquilo, porque não é uma propriedade nossa, Sim. sei lá, quando você fala design thinking, por exemplo, nós não criamos o design thinking, Sim, obviamente, sim. né? Então é preciso dar crédito Sim. aos autores, né, dessas ferramentas, ou dessas abordagens, e indicar como você ir direto nessa fonte, se você Sim. quer fazer um aprofundamento, um estudo maior sobre o uso Sim. dessas ferramentas. Então tá tudo referenciado. Referenciado. Tá? Tem uma parte dos agradecimentos que a gente tem que fazer. Não sei se já está na hora da gente fazer isso, mas Isso que eu ia falar aqui, ó. Porque o legal do livro, o legal que aconteceu com o Emanuel foi um negócio curioso, né? A gente tinha falado, começou a pensar o livro, começou a imaginar. Acho que dali pelo segundo, terceiro mês, você começou a ativar as pessoas que já tinham feito o projeto. Isso foi fundamental, porque eles Exato. também... Eu acho que teve duas coisas legais. Eu, do meu lado, olhando, quando as pessoas começaram a falar, puta, quero participar, quero te ajudar no livro e tal, eu percebo assim... uma coisa que às vezes falta no cliente a gente acompanha tanto cliente, principalmente projeto de produto, 2 anos ali com o cliente, o cara ligando todo dia pra você, de repente ele lança o produto, você nunca mais sabe o que acontece. Então é muito bom quando tem feedback. Depois de um tempo você fala, e aí, como é que foi? Puta, foi muito legal. Acho que também teve um pouco dessa... Deu, né? Foi sensacional. Eu coloquei antes que o Levi Sim, que deu propôs, né, essa ação, né, de voltar aos clientes e solicitar um depoimento, né? Claro que dá uma mão de obra, encontrar as pessoas, encontrar tempo na agenda das pessoas para fazer o depoimento, porque as pessoas precisam ter essa disponibilidade. Para falar né? mal tem fila, né? fazer- Para falar de movimento real aí já... Então isso foi muito fundamental, não só para o enriquecimento do conteúdo do livro, porque aí você tem a voz do E o aval, do né? A cliente, voz né? e o aval. Dá uma coerência total essa história do design thinking, né? Porque as pessoas no centro do projeto é fácil falar, mas pô, tá lá o cliente dando depoimento. Os capítulos se encerram com o depoimento do cliente. Tem imagens dos clientes, tem foto dos clientes. Então, assim, os clientes estão no centro também desse projeto, né? Sim, sim. Então isso foi fundamental e deu pra gente um conforto muito grande. A gente agora tá trabalhando para fazer o lançamento oficial do livro, né? Sim. Acho que o Song vai dar depois esses dados direitinho. Sim. Né? O lançamento vai ser dia 6 de junho. Acho que nós vamos lançar isso hoje, terça-feira, amanhã, né? Amanhã Então, sai isso. terça-feira Vai ser agora, correria, dia voltar 6 de pra junho, casa. vamos lançar no Livraria da Vila, aqui na Frade Coutinho. Começamos às 6h30 e vamos até mais ou menos às 9h30, né? Vamos fazer uma programação legal, tá? Para quem visita a gente, conhece a gente, bate papo. Aqui em falamos São sobre Paulo, livro. né? Estamos Em falando São Paulo, pra isso, Brasil. bem lembrado. Em São Paulo, tá? Vamos fazer esse lançamento. Se quiserem adquirir o livro, já está disponível também. Nós temos um link, tá? Para quem quiser adquirir o livro. Nós estamos com uma oferta aqui que vai ser frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Não importa se você é daqui do nosso vizinho, se é do Amazonas, do Pará, o frete é grátis. Para isso aí, então, lançamento 6 de junho. Livraria da Vila, Vila da Madalena, Fradique, Coutinho. São Paulo. Se você quiser 6 ir lá ganhar a 6h30. assinatura dos autores, tem que ir lá. Aí Então eu vou começar os agradecimentos aqui, que a gente não pode tem uma deixar. galera aqui. Então acho que a gente contou com o apoio de várias empresas do segmento. A gente ficou super feliz, porque 100% das empresas que a gente solicitou apoio para a publicação desse livro... 100%? 100%. Nossa, queria ter cliente assim. Aí esses necessariamente não são nossos clientes, alguns até são, do segmento de produto, de equipamento, né? Abrir fábricas, Então são fabricantes de equipamentos, de cozinhas profissionais. Basicamente são fabricantes de equipamentos, então vou nominar aqui. Claro. A gente agradece a Prática, Climakeep, uma empresa brasileira, aqui de Pouso Alegre, Minas Gerais, que ganhou o mundo, já tem produtos em 45 países, é uma empresa incrível, um exemplo. A Tokema Innovation, que sempre apoiou o Estúdio Hino, sempre estivemos juntos. A Netter, a Topema, que fabrica equipamentos para cozinhas profissionais. A Netter, que é especializada em lavadoras de louça. A Atom Studio, vocês. O Hub Food Service, aqui na nossa casa aqui. A Smart Kitchen, que é uma empresa de consultoria de alimentação e também de
componentes, Uhum. importadora de componentes Tá. para food service. A Unox, fabricante desse forno, está aqui atrás, uma empresa italiana que está aqui no Brasil. Uhum. A Halton Refrim, que é uma empresa de exaustão, Certo. de cozinhas, ar-condicionado. A Cozil, também Uhum. equipamentos para cozinhas profissionais. A Ingecode, dispositores, vitrines. A Onera Grupo, que é uma empresa, um grupo mundial espanhol, tem fábrica no México, que a gente pôde fazer trabalhos com ele também. A Macon, Grupo Oshizá, que a Macon está muito dentro da minha história. Eu trabalhei como funcionário da Macon durante muitos anos. A Melting também, com ventilação, exaustão de cozinhas. A São Rafael, de câmaras frigoríficas. A Tramontina, que tem toda essa linha que todo mundo conhece, mas que também está muito forte na área do food Muito service. forte. E a Ingefood, que é uma importadora de equipamentos de tecnologia para cozinhas profissionais. Então, essa galera toda, graças a essa galera que a gente pôde cobrir custos da publicação de um livro que eu chamaria de caro, né, Sônia? Porque ele tem muitas imagens, ele tem um custo, papel tem que ser especial. Então, é um livro assim, bacana, muito bonito e que naturalmente tem um custo de produção elevado. Graças a essas empresas a gente conseguiu fazer. A gente agradece aqui a todos, eu não vou nominar aqui, a todos os colegas do Estilino que trabalharam com a gente, aos clientes que mandaram os depoimentos, todos eles estão publicados no livro. Um agradecimento especial para o José Aurélio Lopes, que é um colega nosso, consultor de food service, uma inspiração nossa para o segmento das cozinhas, que fez o prefácio, escreveu o prefácio do livro com muita generosidade. Pessoas que ajudaram a gente, que leram os originais e que fizeram comentários, a Cristina Souza, o Levi Girardi, o Laércio Marques, do IED, o Vitor Faria, o William Talton, o Luiz Rezende e o André Rezende, que contribuíram com sugestões, com análise dos originais do livro. A Suzana, eu já falei aqui, já agradeci. O Aurélio, já falei. A você, Song, a Thalita, que não está aqui, ao Hulk, que está aqui, para tornar esse projeto real. Agradecer mais alguém? Faltou alguém? Minha mãe e meu pai para você. Um beijo para minha mãe e meu pai para você. Na verdade, minha mãe e meu pai, nossos pais, são, na verdade, é a dedicatória. A gente dedica esse livro para eles, para as noras, os filhos, as noras, os netos, que... até, sei lá. O Francisco Faria, seu Kiki, Dona Dires, os pais da Dires, Everaldo, Luzinete, meus pais, filhos Marcelo, Lucas, Vitor, Suzana, as noras Gabi, Amiá, netos Nina, Theo e Antônio e Amanda. A nora que eu pulei aqui na leitura. Então, todos estão na verdade, a gente dedica esse trabalho, né, para essas pessoas que são as pessoas mais importantes da vida nossa. Bom, é isso aí, galera. Tá saindo hoje, então, quinta-feira, dia 1º e dia 6 é o lançamento do livro. No dia... amanhã... na verdade, se você estiver ouvindo pelo podcast, pelos agregadores, vai sair na terça-feira que vem, beleza? Se for ouvir pelo YouTube, é amanhã. Amanhã, dia 6... sai o Inverso. Agregadores é amanhã, YouTube na segunda. Não, gente, o lançamento do... Lançamento. Eles não sabem nada. Falha minha. Amanhã, quinta-feira, sai. Aí, terça-feira, o livro é publicado, a gente vai ter o lançamento dele lá na Vila. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, é amanhã, dia 6. Tá? Que vai já acontecer esse coisa. Bom, é isso aí. Queria agradecer também, agradecer a confiança pelo trabalho. Gostei muito de trabalhar com vocês em relação ao projeto. Parabéns pela jornada. É legal a jornada de vocês. Eu acho que uma sensação que eu tive em particular foi que aquilo lá, quando a gente idealizou aí a marca, né? Foi, tem tanta gente boa, a gente conversa. Essa história começou por causa do podcast, que já tá na 5ª temporada. Começou lá atrás no podcast, falando, cara, tem tanta gente boa que a gente conversa. Sabe, quando você vai numa faculdade, troca uma ideia com alguém...
E ele fala de coisas tão inovadoras que ele tá fazendo na área. Tipo, você com o food service, putz, Levi quando esbarrava, Barão quando esbarrava, o Carvação, sabe? Que ajudam tanto e a gente percebe, e fica tão só naquele momento do café na faculdade, ou aquele momento, fala, mas que você tá trabalhando? Pô, tô trabalhando em tal setor. E nunca se revelava. Aí o podcast surge pra tentar falar, fala um pouco da tua área, o que você faz? Porque design não é tudo a mesma coisa, pelo amor de Deus. E dentro disso a gente começou a falar, pô, e se a gente conseguisse chancelar mais isso? Mais do que só o podcast, chancelar, falar assim, criar autoridade, falar, o cara tem autoridade, as pessoas têm autoridade. Vamos chancelar essa autoridade, né? Então foi muito bom porque também deu aquele alívio mental, projetual, como você costuma dizer, que a gente entendeu que faz sentido o projeto que a gente está tocando. Tá no 3º livro, esse 4º livro, já tá tocando mais livro, mas foi muito legal essa história de um designer fazer para outro designer e arquiteto, foi importante isso, sabe, assim, particularmente. Obrigado, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, valeu, não se esqueçam aí de ir lá, prestigiar, e pode prestigiar também via, acho que a gente vai fazer uma live Vamos sim. Terça-feira a gente vai abrir live lá no Instagram, o nosso, se quiser a gente também abre no deles, tá? Pra gente mostrar lá o que tá acontecendo no Bafafá lá. Você vai ver o que você vai legal. No lançamento? No lançamento. Vai abrir uma live. Muita gente tem cobrado isso da gente, pessoal de outros estados. Fala, pô, mas não vai ter uma live. Vai ter uma live, a gente vai fazer alguns momentos ali de live. Não vai ficar o tempo todo, mas vai fazer uns momentos de live. Vamos divulgar aí também. Pessoal, tá disponível, tá? O link tá aqui embaixo, clique no link. Vem comer pão de queijo aqui, ó. Pão de queijo maravilhoso. Eu quero saber de onde é isso aqui. A massa, vocês fazem? Aí depois vocês vão lá, o link tá aqui embaixo, clique no link, vocês vão ver valores e condições e aproveite com frete grátis, tá? É isso. Tá bom. Obrigado, Manuel. Obrigado. Domo arigatou gozaimasu, tá? É isso daí, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau.